Graça e paz, Igreja de Jesus, que está aqui, que está em casa. É um privilégio estar aqui nessa manhã com vocês, falando para você que está em casa. Quem está aqui, os irmãos que estão trabalhando no culto, já puderam sentir a atmosfera que paira nesse ar nessa manhã. Acho que você que está em casa também, que abriu seu coração, que se dispôs, já recebeu muito, porque eu que estava ali sentadinha recebi muito. Cada palavra que foi dita no louvor, na abertura, no teatro. Eu estou ali assim, meu Deus, o que eu vou falar mais? Essas mulheres já falaram com tanta propriedade, já expressaram de uma maneira tão verdadeira, de uma maneira tão intensa sobre o que é o amor de Deus, o que é o amor genuíno, o que eu tenho para agregar. Mas eu espero que Deus traga algo a mais para o seu coração nessa manhã, como Ele trouxe ao meu na minha casa. Eu queria que você que está em casa, nesse momento, que você realmente se dispusesse a receber um pouco mais do Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, ou que vão nos ouvir à noite, que estão vivendo situações adversas. Tem sido momentos difíceis, nós temos vivido dias difíceis, dias de escassez, dias de dores, dias de lutas. Mas nós temos que ter no nosso coração a convicção daquele que nos guarda, daquele que peleja por nós, o guarda de Israel. Amém? Então abra o seu coração nessa noite, nessa manhã, para aprender um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais o que o Senhor tem para falar. E o texto básico que nós vamos usar está em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Porque quando nós falamos em amor, só nos vem à mente quem é o amor. Né? O amor não é o que é quem é. Porque Deus é o amor. Amém? Então, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Eu vou tentar nessa manhã trazer um pouquinho da contribuição da psicologia sobre a construção do amor. E também trazer um pouquinho da contribuição, ou a maior parte, né, do que a Bíblia nos ensina sobre o amor. Então, do versículo 7 para frente, vai dizer assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você que está na sua casa, você que está aqui, feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui e nós queremos ouvir a palavra que vem do teu coração, não do meu, mas do teu coração. Pai, nos ensine a amar, nos ensine, ó Deus, a sermos aquilo que o teu Filho amado Jesus foi. Nos ensine a nos importarmos com os nossos irmãos, nos ensine a amar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos partir do pressuposto de que Deus é amor. E quando a gente fala em genuíno, amor genuíno, Deus é amor, e o que vem a ser genuíno? Fui no dicionário, obviamente, e segundo o dicionário, genuíno é tudo que é verdadeiro, que é sincero. O amor genuíno, segundo alguns teóricos, é o amor não exigente, é o amor que não espera nada em troca. Eu amo sem esperar nada em troca. Quando Jesus veio ao mundo, ele morreu em nossos lugares, aqui no texto fala sobre ele ter vindo como propiciação dos nossos pecados. Foi a maior prova de amor genuíno de Deus, porque ele deu o Filho dele para nos salvar. Quando Jesus veio, que ele morreu no nosso lugar,
nós passamos a ter direito, acesso à família de Deus, nós nos tornamos filhos, não é isso? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus nesse momento, a partir do momento que nós aceitamos esse plano de salvação. Amém? Quando Deus veio, que Ele morreu no nosso, Jesus veio, que Ele morreu no nosso lugar, foi uma prova do amor genuíno de Deus. E nós vamos trazer um pouquinho vamos fazer um pouquinho dessa avaliação de como que nós aprendemos a amar. Alguns anos atrás, durante muitos anos, eu escutei muito que amor é decisão, né? As pessoas falam muito que amor é decisão. O gesto de amar é uma decisão, mas o amor ele envolve sentimentos, o amor envolve atitudes, que são sentimentos que são aprendidos. Como assim, Cristiane? A gente não nasce amando? Não, a gente não nasce amando. Nós nascemos com uma predisposição a amar. Mas o amor que nós temos hoje, o amor que nós sabemos expressar, ele foi aprendido. Nós aprendemos ele todos os dias, mas a base dele acontece na nossa infância. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, e eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 4 meses, a Laura. Laura chegou, a gente brinca que ela era um bolinho de carne. Por que um bolinho de carne? Ela só sabia comer, chorar e cagar, não é verdade? Todo neném quando nasce não é assim? Só sabe chorar, comer, cagar e dormir. No meu caso da minha muito pouco, mas dormia também. E aí, com o passar dos dias, com o olhar que nós damos aos nossos filhos, você que é mãe sabe muito bem disso, nós inserimos nele, nós injetamos nele o amor que nós sentimos. O amor, ele pode ser construído de uma forma positiva e de uma forma negativa. Toda mãe ama? Não, não é toda mãe que ama. A mãe que não recebeu amor, a mãe que não aprendeu a amar, não sabe amar o seu filho também. Por quê? O amor é aprendido. Você só dá aquilo que você recebe. Se eu nunca recebi, eu vou dar o quê? Então, o amor ele precisa ser construído, e ele começa a ser construído na infância. Quando o amor ele acontece de uma forma positiva, quando ele é construído de uma forma positiva, nós nos tornamos adultos autoconfiantes, seguros, que sabemos demonstrar amor, que sabemos receber amor. Essa é a construção do amor que acontece na infância. E quando o amor ele não é construído de uma forma positiva, quando ele é construído de uma forma negativa, nós nos tornamos sujeitos inseguros, que vivemos em relações tóxicas, que não confiamos, que não sabemos amar e que não sabemos receber o amor. Então, o amor ele pode ser construído tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. E eu quero dizer um pouquinho dos fatores envolvidos na construção do amor. Tem 3 fatores que são envolvidos na construção do amor. Fatores externos. Quando a gente chama de fatores externos, aqui a gente está falando do ambiente onde a criança vive. Então quer dizer que se uma criança vem de um lar desestruturado, de uma família onde os pais não vivem juntos, onde a criança é cuidada por uma avó, é cuidada por um tio, é cuidada por um irmão, então ela não vai receber amor? Não. Sempre tem alguém que pode fazer esse papel de ensinar o que é amor, não é verdade? Eu gosto muito de conversar com a tia Carminha, ela não está aqui, mas está em casa nos assistindo com certeza. Ela é professora e ela fala dessa responsabilidade que ela tem nessa construção. Então, pode ser um professor que vai funcionar nessa função de construtor do amor, pode ser a tia Elaine, quando está aqui na igreja, dando aula para os nossos meninos juniores, que vai funcionar como essa função do amor, mas sempre tem que haver alguém que vai fazer esse papel de auxiliar na construção do amor de uma forma positiva. E quando ele acontece de forma negativa? Quando não há ninguém que faça esse papel. Cristiane, mas é possível que existam pessoas que ninguém faça esse papel? Sim, meu irmão, infelizmente. E quando acontece de não haver um outro que faça esse papel na construção do amor do indivíduo, de ter esse olhar para alguém, meu irmão, se você soubesse como é importante você olhar para uma criança
e demonstrar a ela que ela é importante. Muitas vezes nós olhamos para as crianças como se fossem sujeitos transitórios, não é assim? É uma fase transitória, está chatinha, ou vai passar, quando ela for grande eu valorizo. Mas não. A criança precisa se sentir amada, a criança precisa se sentir valorizada, a criança precisa se sentir especial. Eu me lembro quando a Alice era pequena, minha filha mais velha, que eu trazia ela para a igreja, que ela não gostava muito de vir à igreja. E a pastora Elaine um dia chamou para mim e falou assim, deixa ela ficar livre, ela precisa sentir que aqui é a casa dela. Lembra, pastora? Ela precisa sentir que aqui é a casa dela. Por último, a pastora mandava segurar ela no banco, porque ela sentiu tanto que era a casa dela, né? Que ela não respeitava mais os limites. Mas a pastora Elaine fez esse papel de dar importância, de valorizar, de fazer com que a minha filha se sentisse especial. Quando você faz isso, você está contribuindo na formação de um indivíduo. A mãe, ela ensina para o filho alguns valores. Outros ele vai aprender no decorrer da vida dele. Mas alguns valores que nós aprendemos na infância, eles vão nos acompanhar. Não é verdade? Um desses valores, que é um valor que vem se falando muito na atualidade, é empatia. Não é? Se uma mãe não é empática, ela vai conseguir ensinar o filho a ser empático? Não. Se uma mãe não consegue se sensibilizar com a dor do próprio filho, o filho vai aprender a se sensibilizar com a dor do outro? Não. Então, o nosso papel na construção do ser humano, como mãe, como professor, como tio, como colega, como irmão na igreja, é de participar de uma forma ativa na vida de uma criança, na construção de que é o amor. E quando não acontece isso, quando a criança não tem ninguém que faça esse papel, ela ainda pode dar conta no desenvolver da vida dela, da vida adulta, de sozinha se consolidar, conseguir criar em si essa noção do que é o amor. Como assim, Cristiane? Como que isso acontece? Eu costumo falar muito daquela frase do limão. Se só te sobrou um limão, esprema, coloque açúcar, coloque água e beba. Tem gente que gosta do limão cítrico por si só, né? Mas tem gente que vai preferir um suco doce. E tem pessoas que dão conta de fazer isso por todas as adversidades, por maior que sejam as adversidades em que ela vive, ela consegue transformar aquela adversidade e criar em si sentimentos bons, como, por exemplo, o amor. Mas, para além de fatores internos e para além de fatores externos, existe um fator que é o determinante na construção do amor, que é Deus. Meu irmão, se você não sabe amar, se você não recebeu amor, se você sente essa dificuldade em amar o seu próximo, o que a palavra do Senhor fala? Que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o amor. Jesus Cristo, como diz Andrés, é a personificação do amor de Deus. Então, ainda que você saiba amar, mas não saiba amar da forma que nós devemos amar, amar uns aos outros como a nós mesmos, Jesus, Deus, Ele é capaz de ensinar você a amar. E aí hoje eu quero trazer uma história muito conhecida por todos, que vai fazer essa comparação entre o amor genuíno e o amor exigente, o amor que espera algo em troca. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 41. Nós vamos falar de Marta e Maria. São duas mulheres, irmãs, e que cada uma apresenta uma forma diferente de amar. Então, Lucas 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha?
Ordena, pois, que ela venha me ajudar. Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu boa parte, o que não lhe será tirada. São duas mulheres muito conhecidas na Bíblia e que apresentam formas diferentes de amar, não é verdade? Eu gosto muito de uma pregação da Helena Tanuri. Ela faz uma viagem sobre a história. Ela tenta fazer uma contextualização que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês. Imagine você está lá na sua casa, quietinha, e de repente chegam 13 pessoas para almoçar na sua casa. E aí, hoje a gente tem iFood, não é verdade? A gente tem micro-ondas, tem comida congelada, tem um supermercado perto. A gente tem várias opções de coisas que vão facilitar para a gente receber as pessoas. Agora imagina naquela época, onde não tinha água encanada, onde não tinha um fogão. O fogão era a lenha. Você tinha que buscar água lá na cisterna. Você não tinha geladeira, então você não tinha comida pronta na geladeira. E Marta, de repente, ela se vê com 13 homens que estavam cansados, que estavam com fome, que estavam andando há muito tempo, que chegam na sua casa para comer. Marta, eu imagino que ela deve ter ficado, eu ficaria no lugar de Marta, muito ansiosa para tentar resolver a minha situação. Bom, eu preciso buscar água, eu preciso matar uma galinha lá do quintal, eu preciso ver se eu tenho carne suficiente para essas pessoas, não é verdade? Tem que buscar lenha. E Marta ficou assim, de um lado para o outro, preocupada em quê? Em servir, não é verdade? Marta queria servir bem, queria receber bem. Em contrapartida, Maria, quando ela ouviu que Jesus tinha chegado, qual foi a reação dela? Eu sei que aqui tem a fonte da água da vida. Imagina a fonte da água da vida jorrando no meio da sua sala. Você quer fazer o quê? Você quer beber da água, não é verdade? Você vai ficar preocupada com outras coisas? Não, eu quero beber da fonte da vida. Ele está aqui, está na sala da minha casa. E a Bíblia fala que Maria foi lá e se jogou aos pés de Jesus e ficou ali, né? Recebendo do que ele estava falando. E é interessante porque naquela época não era permitido que mulheres se sentassem junto aos homens para receber ensinamentos. Mas Maria não se importou com tradições. Maria não se importou com o que os outros iam falar. Tudo o que ela queria naquele momento era receber o que Deus tinha ali, o que Jesus estava ali, o que ele tinha para ensiná-la. E aí, tem uma fala de Marta, que traduz muito bem o coração dela. Quando ela fala lá no versículo 40, nesse momento o coração dela, ele sai para fora. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena para que ela venha me ajudar. Nesse momento, o que Marta quis dizer? Senhor, estou aqui fazendo tudo, estou fazendo uma comida gostosa para o Senhor, estou me esforçando, estou aqui, ó, pelejando. Minha irmã está aí sentada, você não vai fazer nada, não? Não foi isso que Marta quis dizer? Que Marta quis dizer para Jesus? E aí, trazendo para nós hoje, né? Como tem sido o nosso amor para com Deus? Quantas vezes a gente está aqui na igreja esperando por um milagre? E se o milagre não vem, o que acontece? Nós desanimamos, não é verdade? Minha mãe, ela não se importava de eu falar, né? É uma história que ela sabe, então eu vou estar falando aqui, eu não estou expondo ela porque ela conta desse testemunho. Minha mãe, ela se converteu, a gente era criança, eu tinha 4 anos de idade, e ela passou uma vida inteira servindo a Deus. Minha mãe foi líder de mulheres, minha mãe foi do grupo de intercessão da igreja, minha mãe era uma mulher que falava, que pregava, que ajudava, que consolidava, que intercedia. Minha mãe era uma mulher de muita fé. Eu me lembro de acordar durante as madrugadas com o choro da minha mãe na sala. Eu chegava, ela estava ajoelhada no chão da sala, chorando e orando, intercedendo. Mas a minha mãe tinha um objetivo, que era a conversão do meu pai. Então ela orava, chorava, jejuava, buscava, cria. Passaram-se 30 anos. A fé foi diminuindo. O que ela tanto queria não aconteceu. E ela se desviou dos caminhos do Senhor. E
E aí ela falava assim, para quê? Passei minha vida inteira lá na igreja, pedi, orei, e não aconteceu. A fé dela foi embora. Por quê? Porque a fé dela era condicionada a algo que Deus pudesse fazer. Meu irmão, não é porque você quer, não é porque você ora, que Deus é obrigado a fazer. A gente tem mania de achar que nós vamos usar a nossa fé e que a partir do momento que nós usarmos a nossa fé, aquela coisa tem que acontecer. Meu irmão, o que a Bíblia fala? Enganoso é o coração do homem. O nosso coração faz planos, o nosso coração determina coisas que a gente acha que são as coisas boas para acontecer na nossa vida. Não é verdade? Só que o nosso poder é limitado, a nossa inteligência é limitada ao que a gente está vendo agora, ao que a gente está vivendo agora. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, ela excede todo o conhecimento. Deus ele não está olhando agora o que você quer, Ele está olhando lá na frente. Então, muitas vezes nós estamos aqui na igreja, nós estamos correndo atrás de algo, nós queremos algo, nós buscamos algo, e quando esse algo não acontece, nós simplesmente nos decepcionamos com Deus. Cadê o nosso amor genuíno? Nós amamos a Deus ou nós amamos as obras de suas mãos? Meu irmão, Deus não deve nada a nós. Deus não nos deve, porque o maior sacrifício que Ele podia fazer, Ele já fez, quando Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele não te deve nada, Deus não te deve, não é porque você quer que vai acontecer. Infelizmente, nesses dias que nós temos vivido, nós temos tido inúmeras perdas. Eu conheço inúmeras pessoas que perderam entes queridos, e por muitas vezes você questiona Deus, mas fulano... A minha mãe mesmo, essa semana, ela ficou, nossa, o irmão Lázaro, que tristeza que o irmão Lázaro morreu, que tristeza, ele era crente. Meu irmão, enquanto existir um propósito, nós seremos eternos. Eu sigo o padre Fábio de Mello nas redes sociais, eu gosto muito dele, achei ele um homem de uma sabedoria extrema. E a mãe dele, uma senhorinha, já de 80 e poucos anos, foi vacinar há mais ou menos 30 dias atrás. 2 dias antes dela vacinar, ela apresentou um sintoma de gripe. Foi ao médico, ficou bem, 2 dias ela saiu e vacinou. No mesmo dia que ela vacinou, soube-se que uma sobrinha estava com Covid, fez o teste na sobrinha, deu positivo, fez o teste dela, deu negativo. Beleza. 4 dias depois ela internou com a Covid. E o padre Fábio de Mello falando, que ele, por 4 dias, ou por 1 semana antes dela se vacinar, ela contraiu o vírus. E quando a mãe dele estava indo para o hospital, ela virou para ele e falou assim, ela chama ele de Fabinho, Falou, Fabinho, se tiver chegado a minha hora, eu vou. Se não tiver chegado a minha hora, eu vou voltar. Mas nós sabemos para onde eu vou, porque ela é uma senhora de muita fé também, E ela faleceu ontem. E aí ele, muito desolado, ele fez um texto, ele fez uma música muito de sofrimento, porque nós sofremos sim, indiferente de sabermos que existe o porvir, de sabermos que nós vamos encontrar com o nosso ente querido lá na eternidade, existe um sofrimento real aqui na terra, meu irmão. Existe, nós estamos acostumados com aquela pessoa, nós precisamos do contato, nós precisamos sentir o afeto, não é assim? Adianta eu falar assim, se minha filha morrer amanhã, está repreendido em nome de Jesus, eu não vou sofrer não, porque eu sei que ela vai para o céu. Mentira, mentira. Só que o seu sofrimento, ele não pode colocar sobre Jesus, sobre Deus, uma responsabilidade que não compete a Ele. Ele não tem obrigação de fazer com que o seu filho seja eterno, com que o seu pai seja eterno, para que simplesmente você consiga servi-lo, para que você o ame. O amor de Deus é genuíno e nós temos que aprender a ter esse amor genuíno para com Ele, para com o nosso próximo. Quando você traz isso para o seu casamento, não é diferente, não. A gente ama, não ama? Mas pisa no meu calo para você ver. Não é assim? Não, eu amo meu marido, desde que ele lave, passe, cozinhe, me traga flores, faça tudo o que eu quero, eu amo. Se ele não fizer tudo o que eu quero, eu não amo. Quero deixar claro com isso, viu, amor? Você está escutando aí? Que você tem que continuar fazendo. O homem tem que fazer, sim, mas não é por isso. Por quê? Mesmo que não estivéssemos juntos. O que é o amor genuíno, meu irmão? Ainda que você não esteja junto,
Ainda que amanhã ou depois você não caminhe com seu irmão, você não caminhe com seu marido, você não caminhe com o próximo, mas você o ame a ponto de desejar que ele seja feliz. Esse é o amor genuíno, sabe? É o amor de saber assim, ó, não é só porque está fazendo bem para mim que eu desejo bem para ele, que eu amo. O amor genuíno é mesmo que não esteja fazendo bem para mim, mesmo que não seja parte da minha vida hoje. O meu amor de oração, de intercessão, de desejar o bem, vai continuar funcionando. Vocês entendem? É um amor que não é tão fácil de ser construído, mas que não é impossível, porque se fosse impossível eu não estava aqui, Deus não mandava. E amar uns aos outros é uma tarefa difícil. Ter um amor genuíno não é uma tarefa fácil. Nosso amor, ele é condicionado à nossa felicidade. As pessoas, quando elas se casam, muita gente se casa para ser feliz. Não é assim que funciona? Eu vou casar porque eu quero ser feliz, vou ser feliz para sempre. E o casamento, ele nada mais é do que fazer o outro feliz. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Porque se os dois têm a mesma noção, se os dois comungam do mesmo sentimento, ele vai te fazer feliz também em contrapartida. Mas se você entrar num casamento solitário, onde você só preocupa com a sua felicidade, seu casamento vai fazer o quê? Vai fracassar. Por quê? Porque esse não é o amor que nos une, esse não é o amor que prevalece, esse não é o amor que dura. E aí, como é que a gente faz para poder viver num mundo tão difícil, não reclamar, não questionar Deus, aceitar o que Deus tem preparado para mim, aceitar que a vontade dele é soberana, é maior do que a minha? Nós temos que ser como Paulo. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4. Filipenses 4:13. Desculpa, 4 não, Filipenses 3:13. Mentira. 4:12. Porque está marcado os dois aqui. 4:12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura quanto da fome, da abundância como da escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam esse versículo para dizer o quê? Deus vai fazer tudo o que eu quero, não é? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sair sem máscara lá na rua, me aglomerar numa multidão com 100 pessoas, todas sem máscara, conversar, fazer tudo, não me preocupar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, não é assim? Não vai acontecer comigo, não. Você está tentando o Senhor teu Deus, meu irmão. Não é isso que o versículo te ensina, não. Não é tudo posso sair fazendo qualquer coisa revelia, porque Deus está me honrando, porque Deus vai me proteger, porque Deus não vai deixar com que nada me aconteça. O texto não é isso que ele nos ensina, não. Porque antes ele fala o quê? Posso viver na escassez, não é assim? Posso ser humilhado, posso ser honrado também. Tenho fartura, mas já tive fome. Mas eu posso tudo o quê? Eu posso passar por todas as coisas. Porque quem me fortalece é o Senhor Deus. Amém? Quem nos fortalece, quem te fortalece, meu irmão, é o Senhor Deus. Nele você pode todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Foi uma palavra curta, mas eu espero que ela tenha entrado no seu coração. E eu quero fazer mais uma vez uma oração com você que está em casa, que você que está com seu coração contrito, com você que está com seu coração talvez questionando Deus nesse momento, mas por que Deus? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que te serve, eu sou uma pessoa que está sempre nos cultos, eu sou uma pessoa que oferta, que dizima, eu sou uma pessoa que ajuda o meu amigo, que ajuda o meu próximo. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Talvez você esteja assim, talvez você esteja questionando Deus, talvez você esteja se colocando na posição de juiz para julgar que você não deve estar passando por aquilo. Mas eu te convido nessa noite a abrir o seu coração e entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu te convido nessa noite a deixar entrar no seu coração
de que a sua vida é eterna, enquanto existir um propósito para você aqui nessa terra. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, nós cremos no poder do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor Deus nos chamou e nos deu uma missão aqui nessa terra. Nos ensine a cumprir essa missão que é amar o nosso próximo. Nos ensine a cumprir essa missão que é servir ao nosso irmão, que é servir ao nosso próximo. Crie em nós um coração puro. Nos ensine a amar como o Senhor amou. Pai, tire de nós toda injustiça, toda iniquidade, tudo aquilo que impede os nossos olhos, que impede o nosso coração de ser puro, de ser verdadeiro. Tire de nós toda soberba, toda arrogância de acharmos, ó Deus, que estamos acima de tudo que está acontecendo, de acharmos que somos, porque somos crentes, porque somos teus filhos, tudo que nós queremos tem que acontecer. Nos ensine a entender, ó Deus, o propósito que é te servir, que não é ter tudo nessa terra, porque o nosso reino não é esse. Oh Deus, o nosso reino não é esse, o nosso reino é outro. O Senhor nos chamou para uma vida eterna, meu Pai. O Senhor disse que neste mundo nós teríamos aflições. Nos ensine a suportar as aflições dessa terra, nos ensine a passar por essa terra sendo provados, ó Pai, mas que nós possamos, ó Deus, sair eleitos pelo Senhor. Nos ensine, crie em nós um coração puro, crie em nós. Nos ensine, ó Deus, nos ensine a te servir, não da forma que nós queremos, não da forma que nós estamos acostumados a te servir, mas nos ensine a te servir da forma que o Senhor merece ser servido. Nos ensine a te servir da forma que o Senhor deve ser servido. Nos ensine a amar, nos ensine a amar e a receber o teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, nós cremos no poder do Senhor. Opera um milagre onde deve ser operado. Traz cura para aquele que precisa da cura. Nós cremos, ó Deus. Mas nós sabemos que a palavra final é do Senhor. Em nome de Jesus.